Deixa eu conversar com o nosso comentarista lá do Rio de Janeiro, Alexandre Borges. Alexandre, o MP do Paraná foi num caminho diferente do da polícia do Paraná, da polícia ali de Foz do Iguaçu, e viu uma motivação política, reconhecendo essa motivação política. Caso encerrado, ou seja, acabou a discussão nesse ponto aí? Boa noite, Márcio. Acho que não. Na verdade, a gente ainda tem que entender melhor esse caso. Por quê? Porque tem uma discussão técnica, jurídica, e tem uma discussão que eu chamaria de sociológica. A discussão técnica jurídica é motivação política. O que é isso? Isso é uma figura que, quando você vai olhar no Código Penal, ele vai estar associado a crimes contra o Estado de Direito, contra o Estado democrático do país. E não foi isso que aconteceu, né? A gente teve um assassinato frio, cruel, premeditado de um cidadão contra outro. Então a gente vai para o crime ali, o homicídio comum, e aí tem uma discussão sobre, ainda na esfera jurídica, técnica, criminal, se é motivação fútil ou torpe. A motivação fútil é uma reação exagerada. Então tem duas pessoas que têm uma discussão sobre qualquer, sei lá, estão num bar, numa festa e discutem sobre futebol, aí um pega e mata o outro, isso é motivo fútil. O motivo torpe é um motivo imoral, é um motivo abjeto, é um motivo que causa repulsa. Típico, sei lá, por exemplo, a Suzane Richthofen matando o pai e a mãe. É motivo torpe. Então, isso tem uma discussão técnica sobre esse assunto. Agora, a discussão que eu chamaria de sociológica é a gente estar num momento de quase ruptura social, onde você tem grupos políticos e pessoas imbuídas de um certo espírito que acham que estão no direito de ameaçar, de agredir, de cometer atos de violência e, no limite, fazer, infelizmente, o que aconteceu nessa tragédia de 9 de julho em Foz do Iguaçu, quando uma pessoa friamente mata outra que nunca viu na vida, que não conhecia ninguém daquele aniversário. Então, essa motivação é clara. Ele sai para criar aquela confusão que eventualmente acaba naquilo. Mas a gente tem que refletir como sociedade por que nós estamos tão divididos a esse ponto, por que nós temos candidatos dizendo que essa eleição é uma disputa do bem contra o mal, porque isso extrapola a política. Quando você bota na cabeça de uma parte da população que você está imbuído, você está dentro de uma guerra do bem contra o mal, vale tudo, né? É como se fosse Deus contra o diabo. Então você está, de certa forma, tacitamente autorizado a fazer qualquer coisa. É isso que a gente tem que distensionar no país, a gente tem que entender que eleição passa, que maior do que a eleição é a Constituição, é o país, é a ordem e a convivência entre as pessoas, que mesmo que divirjam, elas têm que aprender até a perder eleições. O filósofo Roger Scruton, ele dizia que a democracia é o regime onde você aceita perder eleição. E isso é um insight muito interessante para esse momento que a gente está vivendo, onde a gente tem até questionamento das urnas, chamando embaixadores, enfim. A gente tem um clima no país de desconfiança que leva a esse tipo de radicalismo. Então, eu fiz esse preâmbulo para a gente não entrar num pouco da confusão que eu acho que a polícia lá do Paraná fez até um pouco de propósito, encerrou o inquérito muito rapidamente, em apenas 5 dias. O assassino, o Jorge Guaranhos, ainda estava hospitalizado, sequer foi ouvido. Então, foi um inquérito terminado com muita velocidade e agora o MP está fazendo o que deve ser feito, que é pedir para não fechar o caso e investigar, porque tem muito o que ser feito, não apenas para reparar o crime que por si só já é uma tragédia horrorosa, mas também para dar algum tipo de lição para o país, para que nada parecido volte a acontecer. Alexandre Borges, obrigado.